Olá, sejam muito bem-vindos então à nossa aula sobre JavaScript. Na nossa primeira aula sobre JavaScript, nós vamos falar um pouquinho sobre essa linguagem, né? Conhecer como que a gente faz para inserir ela no nas nossas páginas web, para que ela serve, né? E vamos então entender, criar as nossas variáveis aí, né? Ver como que vai se comportar essa linguagem de programação, importante para a programação web como um todo, né? Principalmente para a área do cliente, que é a nossa primeira grande parte aí. Tá? Então, hoje nós vamos utilizar uma apostila que depois eu vou disponibilizar para vocês aí, se vocês quiserem depois dar uma olhada nela, né? A apostila da K19, nem existe mais essa empresa aí, ela desenvolvia cursos e disponibilizava apostilas grátis para a gente na internet, né? Hoje em dia é até difícil de achar essas apostilas, mas são boas apostilas, né? Então eu vou estar utilizando ela. Falar um pouquinho, não vou acompanhar exatamente ela, porque não há necessidade de a gente utilizar as ferramentas que está comentando ali, mas é uma ótima apostila para a gente entender o funcionamento aí das coisas, né? Ela fala sobre HTML, CSS e JavaScript, especificamente. Essa daí, né? Essa K19, K2, né? Ela desenvolve vários cursos lá. Então hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre JavaScript, né? A primeira coisa que nós vamos então entender é que JavaScript é a linguagem de programação mesmo. Agora nós chegamos verdadeiramente, né, à programação 1. Até então nós havíamos visto HTML, CSS, né, que são muito importantes para a criação de sites, óbvio, né? Nós vimos aí que o HTML vai definir os nossos conteúdos, o CSS vai formatar visualmente as nossas páginas, criar layouts, né, que é o assunto da aula passada, verificar, então, formatar visualmente os conteúdos, nós vamos dar forma aí às coisas que as pessoas vão ver na web. Só que aí não são linguagens de programação, né, são linguagens de marcação, né, linguagens que vão, na verdade, são marcações que a gente coloca para definir o que vai aparecer para o usuário e formatar visualmente, né? A linguagem de programação mesmo é a JavaScript, que é a linguagem oficial da web, né? JavaScript é a linguagem oficial da web, né? Ela surgiu já há algum tempo e trouxe com ela, né? Ela trouxe algumas coisas importantes para funcionamento, né? Ela vai dar mais vida, digamos assim, às nossas páginas web. A JavaScript é uma linguagem interpretada, ou seja, ela, como é uma linguagem do lado do cliente, ela é uma linguagem que o navegador é que vai interpretar essa linguagem, né? Então, ela digita o código e no momento que eu carrego a página, vai ser lido pelo navegador, interpretado e mostrado os resultados para a gente do que a gente colocou no código, né? Então, ela não é uma linguagem compilada, né? Como outras linguagens, né, que nós temos, como por exemplo C, né? C principalmente é uma linguagem compilada, onde vai ser gerado um código de máquina e esse código vai ser executado posteriormente, né? Já existem linguagens híbridas, como o caso do Java e do Python, que vocês estão estudando, que são linguagens também que são interpretadas, entretanto elas possuem um certo nível de compilação, ela gerada um código intermediário aí, né? No entanto, o JavaScript ele é só interpretado. Não tem nada a ver com Java, ou seja, não é Java, né? Java e JavaScript são linguagens completamente diferentes. Então, primeiramente, ele foi disponibilizado lá no Netscape Navigator, que é o primeiro navegador, né? O primeiro navegador web aí. Depois vocês pesquisem lá sobre a Guerra dos Navegadores, vocês vão encontrar um documentário bem interessante sobre como surgiu o Netscape, como que a Microsoft combateu o Netscape e assim por diante, né? Nós temos ali uma história bem interessante para se vir ali. Inicialmente, né, quando foi lançado pelo Netscape, ele é chamado de LiveScript. E aí depois, futuramente, com a Guerra dos Navegadores, a Microsoft lançou uma versão, né, um dialeto, né, uma versão um pouquinho diferente do JavaScript, que foi o JScript, né? Depois, em 97, ela foi padronizada, né? E aí, a partir de então, né, a W3C, ela trouxe, então, ela tomou conta, né, digamos assim, agora nós podemos utilizar ela em todos os navegadores. É a linguagem padrão da web, então, né, principalmente do lado do servidor aí. Ela é a linguagem que vai trazer
é a linguagem oficial, né? Então, através dela, nós vamos criar várias coisas para interação do usuário com nossas páginas web. Validar a entrada de formulário é uma das principais funcionalidades do JavaScript, né? Ou seja, a primeira validação é feita ali diretamente no navegador, né? Deixou um campo em branco, né? Essa validação pode ser feita. Inclusive, dá para ser feita também com CSS, um pouquinho das coisas lá. Né? O próprio HTML5 já trouxe algumas coisas já incorporadas dentro de validação, depois nós vamos falar sobre isso na validação de formulários, né? Mas uma das principais funções até então era essa validação de formulários, dar mais vida, ou seja, você pode interagir com a página web diretamente no navegador, depois nós vamos ver como fazer isso, né? Manipulando a estrutura do nosso HTML, que é chamada de DOM, D-O-M, né? Então essa estrutura ela é feita sobre aquelas caixinhas que a gente comentou no HTML, né? Tudo são feitos como se fossem blocos, e esses blocos podem ser manipulados pelo JavaScript. Posso trocar de lugar, posso mudar a formatação visual, eu posso fazer um monte de coisas com ele. Nós vamos ver futuramente. Então, atualmente, né, nós temos várias aplicações aí, bem interessantes utilizando JavaScript, né? O próprio Google Maps, ou planilhas do Google utilizam JavaScript para manipulação, né? Criar joguinhos até inclusive com JavaScript, né? Então tem várias aplicações aí que a gente pode estar usando o JavaScript. Então há duas formas, né? Aqui nessa apostila fala que há duas formas de a gente associar o código JavaScript a um documento HTML. Então tem o JavaScript interno e o JavaScript externo, né? Então como que nós vamos poder usar? No interno, eu posso colocar a tag script em qualquer lugar da minha página HTML, dentro do documento, em qualquer parte. E ele vai executar isso, né? Ele vai aprender a entender que ali é um código JavaScript, simplesmente colocando a tag script. Como é a linguagem oficial da web, né? Ele vai entender que ali é um código JavaScript. Então, o JavaScript vai ficar amarrado, ou seja, ele vai ficar só naquele documento, né? Onde está aquele código, ele vai ficar. Eu posso ter também um JavaScript externo, né? Criar um arquivo externo com código JavaScript e ligar esse arquivo à página web. Da mesma forma que nós fizemos com o CSS lá, né? Criando um CSS externo e colocando, né, a tag link lá para poder acessar esse código externo do CSS. Aqui no JavaScript funciona assim, eu posso ter um arquivo, colocar algum código lá e para associar eu vou colocar lá no meu documento HTML uma tag chamada script também, só que isso aqui geralmente vai ficar, né, depois nós vamos falar sobre isso, geralmente vai ficar no final do documento ou no head também pode ser. Depois nós vamos comentar sobre essas questões aí. E colocar um atributo chamado src, né, de source, a mesma coisa do que a gente usa lá nas nossas imagens, né, src. Geralmente a gente vai usar o href ou o src, né, quando eu tenho acessar alguma coisa externa, né, como já vimos até agora. Então o src e coloco o caminho até o JavaScript. Se estiver no mesmo local do arquivo que eu estou editando, eu vou colocar só o nome do arquivo e a extensão .js para dizer que é um arquivo JavaScript. Okay? Feito isso, eu tenho então acesso a esse arquivo e esse arquivo vai ser executado no momento que encontrar esse local aqui. Eu tenho que colocar um fechamento depois, como eu já disse aqui, né? Coloquei aqui o fechamento, barra script depois. Mas no meio eu não preciso colocar nada. Okay? Então ele funciona assim, eu posso colocar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar da página. Ele pode ser adicionado, como eu disse, né? Em qualquer lugar, no head e no corpo, né? Dentro dos elementos aí, head e no corpo da minha página. Então, se o script for colocado no head, né, o JavaScript será carregado antes do carregamento do corpo da página, antes do body ser processado. Né? Então, nós temos como fazer que isso aconteça depois. Vamos ver isso aí também. Né? Mas, geralmente, se eu colocar no body, ele vai ser executado, né, antes do carregamento do corpo da página. Ou eu posso colocar no final do documento, como a gente está vendo aqui. Eu tenho toda a estrutura do documento HTML. No final, eu vou colocar um script antes do fechamento do body, né, que eu vou inserir o script, então, dizendo que estou inserindo aquele código, né?
Aqui está falando que normalmente a segunda abordagem é mais recomendada, né? Pois as páginas web são exibidas mais rapidamente ao usuário, né? Então, eventualmente o código deve ser aplicado antes do processamento, se você preferir assim, né? Mas nesses casos, então, nós vamos utilizar a primeira abordagem. Mas geralmente o que se recomenda é que se coloque no final, né? Então vamos ver então como criar isso. Vou mostrar aqui na prática para vocês, né? Olha só, então aqui eu tem o nosso arquivo base do nosso HTML, já pedi para vocês criarem esse arquivo aí, então vocês devem ter ele. Se não tiver, é só pausa o vídeo aí e copie isso aí. Na verdade é só um arquivo base do HTML. Salve ele em algum lugar, depois vocês vão poder utilizar e reutilizar ele várias vezes, aí, como a gente já falou em aulas anteriores. Então olha só, se eu colocar ele, né, o JavaScript eu posso então inserir em qualquer lugar. Se eu colocar um script dentro aqui do meu, vou colocar um barra script aqui, né? Dentro do meu head, tudo que acontecer aqui dentro, no meio da tag script, vai ser o código JavaScript. Então, se eu quiser mandar mostrar alguma coisa, olha só, eu posso mandar colocar assim, se eu colocar document.write, vamos escrever assim, olá pessoal, ou olá mundo, né, que seria a frase oficial aí para quando a gente está começando o JavaScript. Eu vou colocar um ponto e vírgula no final, pessoal, para a gente diferenciar ele aí do Python. A gente não é absolutamente obrigatório colocar ponto e vírgula no final no JavaScript, né, em alguns momentos. Mas pode ocasionar problemas se você esquecer em alguns momentos. Então, para evitar problemas, quando finalizar a linha, né, para finalizar a linha aqui no JavaScript, você vai colocar ponto e vírgula no final. Isso é uma regra para várias linguagens de programação, não é só JavaScript. Então, se você for aprender outra linguagem de programação futura, como Java, por exemplo, ou um C Builder, ou um C Sharp, né, ou então um C Sharp ou um C++, então você vai utilizar ponto e vírgula no final. Okay? Então, colocamos isso aí, vamos executar isso. Eu salvei já, né, como JavaScript 1. Vou executar, então, para vocês verem. Olha só, vou mostrar para vocês. Então, ele executou o arquivo, né, e escreveu no meu documento, olá pessoal, escreveu um document write, né, então ele escreveu isso. Isso, como vocês estão vendo, é só um texto, né? É só um string. Toda string aqui fica entre aspas duplas ou simples também, assim como lá no Python que vocês estão aprendendo lá. Então, ó, apareceu aqui, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima da minha página, em qualquer lugar em branco, eu vou mandar exibir código-fonte da página. Aqui, ok? Exibir código-fonte. Então ele aparece com o meu código e aparece então o script. E no corpo não aparece nada, certo? Não aparece nada. Por quê? Porque ele não é exibido, né? Tudo que eu escrever com JavaScript, ele não vai ficar como parte do meu documento HTML. Ele vai ficar escrito, né? Vai aparecer, mas não vai ficar como parte do meu documento HTML. Não faz parte do documento em si, ok? Então, vamos ver. Eu posso inserir também colocando inclusive formatações HTML nele. Olha só. Vamos supor que eu queira colocar aqui que isso aqui é um H1. Eu posso fazer dessa forma aqui, ó, dentro das aspas, eu coloco a tag H1. Dessa forma. Então ele vai escrever isso lá. Consequentemente, como tem H1, o navegador vai interpretar que é um header, né? um cabeçalho de nível 1. Então ele vai mostrar como cabeçalho de nível 1. Vou salvar aqui. Vou na minha página web de novo. Vou andar atualizar agora. Olha só, então ele apareceu aqui. Se eu for lá exibir código-fonte, vai ficar a mesma coisa, não vai aparecer, né? Não vai aparecer nada aqui no body, ok? Só apareceu porque mandei escrever com a tag script ali, ok? Então funciona assim. Então ele escreveu antes, não sei se você deu tempo de notar, né? Que é muito rápido, mas olha só.
ele escreve, ele nem dá tempo de notar, muito rápido, a gente não consegue ver, mas ele carrega a página, ele carrega e já em seguida já aparece, porque ele foi, na verdade, mandado escrever antes do body ser carregado. Então o body já foi carregado já com esse conteúdo, né? Para mim. Eu poderia escrever isso aqui também dentro do corpo da página. Ó, vou pegar aqui, dar um Ctrl X, né? Com Ctrl X para recortar, e vou colar ele no corpo agora, aqui, para vocês verem. Script, beleza. Document Write. Vou salvar. Vou mandar atualizar lá, não vai ter diferença praticamente nenhuma. Né? Olha só, nenhuma mesmo, né? Não dá nem pra gente ver, né, qualquer diferença. Vou executar, Chrome, beleza. Né? Dá uma piscadinha ali, mas é muito rápido. Então, diferença nenhuma, na verdade, aí nesse caso. Depois nós vamos ver por que a gente declara esse script antes do fechamento do body e não no hit, né? Não vamos já ver sobre isso, ok? Então vamos continuar lá nos detalhes da linguagem, né? Falando sobre alguns detalhes da linguagem, depois nós vamos ver então como que faz. Então eu posso escrever o documento utilizando o document write, como vocês podem ver. O document é um objeto. A linguagem JavaScript é uma linguagem considerada orientada a objetos, né? Porque ela utiliza objetos para poder trabalhar. E o objeto document, ele é o documento HTML mesmo em si. Então, usando a propriedade write dele, né, eu vou escrever no documento, certo? Então, isso aqui vai ser passado lá, esse parâmetro vai ser passado e vai ser escrito lá no documento para mim. Beleza. Existem outros objetos, como o projeto window, por exemplo, também, né? O objeto window, ele é uma janela, né? Window é a janela. Então eu vou mandar escrever window alert. Olha só, alert. E não vou mandar o H1. Vamos deixar o H1 só para vocês verem, não vai, né, ter problema não. Então vamos, vai aparecer, olha só, vai aparecer o H1 lá nesse alert. Vou explicar para vocês já então. Então, ó, vou executar isso aqui novamente. Ver se dá para vocês verem executando. Ó, apareceu aqui, ó, né? Na janela apareceu lá, pessoal, né? E o H1 ficou ali. Então, ou seja, não dá para a gente formatar essa janelinha que aparece. O alert é uma janelinha de diálogo, certo? Janelinha de diálogo. Então, a gente não coloca a formatação HTML nele, né? No document write a gente pode colocar, no alert não. No alert é só mesmo mostrar resultados. Então, o window alert vai mostrar isso aí para o usuário. Inclusive, nem é preciso colocar, eu posso omitir o objeto window. Eu posso colocar só assim, alert, certo? Que vai funcionar também. Na verdade, o JavaScript é uma linguagem muito dinâmica, ela é muito aberta, né? Assim como o Python também é muito aberto, né? Não é uma linguagem tão rígida, né? Como a gente costuma dizer. Ele é bem aberto, então, ou seja, tem várias coisas que dá para a gente fazer de N formas diferentes, né, que dá o mesmo resultado. Nesse caso aí, eu não preciso colocar uma referência ao objeto window, beleza? Então, o alert é uma das linguagens, uma das janelinhas que a gente pode utilizar para trabalhar aqui. Depois nós vamos falar sobre outras também, que é de receber dados do usuário, receber confirmações do usuário também, ok? Nós vamos ver sobre isso. Vamos voltar aqui na nossa apostila, para a gente continuar, não perder o fio da meada. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre o Chrome DevTools. Se quiserem depois dar uma olhadinha aí, como é que funciona, na verdade é só utilizando o console do navegador para poder executar os códigos JavaScript. Depois ele fala como criar no NetBeans. A gente não está utilizando o NetBeans. Quem quiser utilizar é uma ideia interessante, no entanto, como a gente está trabalhando, né, no curso com Python, a gente não está começando a falar, não está falando sobre essa ferramenta, porque ela não é uma ferramenta específica para Python. Dá até para a gente trabalhar com Python nela, mas como ela, né, é uma linguagem mais voltada para Java
E PHP, então, não faz muito sentido a gente usar ela, né? Mas daria para usar para criar código JavaScript, né? Para criar páginas aí do lado do cliente. Bem interessante também, é uma ferramenta bacana para a gente trabalhar. Então vamos lá, né? Outra coisa que a gente pode utilizar aqui no JavaScript são as variáveis, né? As variáveis. Então eu vou continuar então no outro vídeo, né? Para não ficar muito extenso. Eu vou no próximo vídeo nós vamos falar sobre como criar variáveis aqui no JavaScript, como utilizar essas variáveis aqui e os operadores que existem, né? Como a gente vai fazer as nossas operações para resolver algoritmos simples aqui no JavaScript. Beleza? Então, na próxima aula a gente fala então sobre essas variáveis.